Prezados irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima. Neste quinto domingo da Páscoa, em que Jesus se revela como caminho, verdade e vida, a primeira leitura trata da escolha dos 7 diáconos para servir às mesas, a fim de que os apóstolos se dedicassem inteiramente à oração e ao serviço da palavra. Isso aconteceu porque houve uma queixa dos cristãos de origem grega, aqueles cristãos que tinham em Jerusalém sinagogas onde se falava o grego, contra os cristãos de origem hebraica, que falavam aramaico e frequentavam sinagogas em que se usava o hebraico. Uns se queixaram dos outros, dizendo que as suas viúvas estavam sendo descuradas no atendimento diário. E para resolver esta questão social, esta questão assistencial, os apóstolos sabiamente nomearam, ordenaram, deram o sacramento da ordem para 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé. Esses 7 homens foram escolhidos pela comunidade. E estes 7 diáconos iriam se desempenhar muito bem desse serviço, deixando os apóstolos fazerem a sua tarefa propriamente espiritual. Dividindo os trabalhos não pesa para ninguém e todos glorificam a Deus. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Pedro. São Pedro exorta os cristãos a se aproximarem do Senhor, pedra viva. Os judeus não podiam aproximar-se do Monte Sinai, tinham que ficar de longe. Só Moisés subia a montanha. Mas nós podemos nos aproximar desta pedra viva, que é Jesus, porque nós temos acesso ao Pai por ele. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva. Esta pedra foi rejeitada pelos homens quando Jesus foi crucificado, mas é uma pedra escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Deus Pai ressuscitou Jesus dentre os mortos e o fez assentar-se à sua direita no céu. Do mesmo modo, também vós, como pedras vivas, à semelhança de Jesus, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. O que é o sacerdócio? É o ofício de oferecer sacrifícios. O sacerdote, por definição, procurem no dicionário, é aquele que oferece um sacrifício. Aquilo que o sacerdote oferece chama-se vítima ou hóstia. No Antigo Testamento, os sacrifícios oferecidos eram habitualmente de animais. No Novo Testamento, o sacrifício agora é do corpo e sangue de Cristo. E este sacrifício, ao contrário dos sacrifícios da antiga lei, ele é capaz de nos purificar de todo o pecado, de nos devolver a graça que Adão havia perdido para si e para nós, e de nos dar o direito ao céu, à glória eterna. Jesus ofereceu este sacrifício, mas nós, como pelo batismo participamos do sacerdócio real de Cristo, também podemos nos oferecer com ele ao Pai. Formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Quando o sacerdote termina a apresentação das oferendas, ele se volta para o povo e diz: orai, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Por que ele não diz apenas o meu sacrifício? Porque não é apenas ele que é sacerdote. Ele tem o sacerdócio ministerial recebido no sacramento da ordem. Mas o povo tem o sacerdócio real, recebido no sacramento do batismo. O povo se une ao Padre para oferecer Jesus ao Pai. O povo responde: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja.
é um povo sacerdotal que responde isso. Se nós não fôssemos sacerdotes, nem sequer poderíamos participar da missa. Poderíamos talvez assistir, presenciar, mas não participar como alguém que oferece, como alguém que é um sacerdote, como alguém que desempenha uma função sacerdotal. Com efeito, nas Escrituras se lê, citação de Isaías: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar não será confundido. Esta pedra angular é Jesus. A vós, portanto, que tendes fé, cabe a honra, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Citação do Salmo 117. Jesus é uma rocha que sustenta a construção para aqueles que creem, e Jesus é uma pedra que tropeça e faz cair para aqueles que não creem. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa. Todos os privilégios do povo hebreu do Antigo Testamento são agora transferidos para a igreja e muito mais. Raça escolhida. Esta raça não tem mais distinções, nem judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, nem escravo, nem livre. Todos são um só em Cristo. O sacerdócio do reino. Todos nós participamos do mesmo sacerdócio e oferecemos a mesma vítima ao Pai. Tu és Jesus, sacerdote, cordeiro imolado. Também somos por ti sacerdotes, ó bem-amado. Vós sois o povo que ele conquistou. Ele é Jesus. Ele conquistou esse povo, adquiriu esse povo, comprou esse povo pelo preço do seu sangue. Nós somos esse povo. E este povo deve proclamar as obras admiráveis daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Este trecho que nós lemos é um poema, cheio de citações bíblicas, cheio de comparações entre a antiga e a nova aliança, para nos tornar conscientes da dignidade do nosso batismo e da vocação que recebemos. O Evangelho hoje narra como Jesus, na última ceia, tenta consolar o coração dos discípulos. O coração dos discípulos estava perturbado, porque Jesus havia falado da sua partida, da traição de Judas e das negações de Pedro. Então Jesus diz: não se perturbe o vosso coração. Vós tendes fé em Deus. Deus aqui significa o Pai. Tende fé também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. Prestem atenção para o próximo versículo, porque toda a esperança da igreja se baseia nesta promessa: quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, eu voltarei e vos levarei comigo, para que lá onde eu estiver, estejais vós também. Como o Senhor vai, mas Ele vai voltar e vai nos levar consigo, a nossa espera tem significado. Não estamos aqui à toa nem perdendo tempo. Estamos esperando o Senhor que vai voltar para nos levar para o lugar de glória, em que Ele próprio entrou por primeiro, preparando-nos um lugar. Para onde vou, vós conheceis o caminho. Tomé perguntou: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Ora, ele vai para o Pai, de onde ele veio. O caminho é ele próprio. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho é mais do que dizer eu sou o guia, o condutor. O guia vai à nossa frente, nós vamos atrás dele. É mais do que dizer eu sou um companheiro de viagem, porque o companheiro vai ao nosso lado enquanto nós caminhamos. O caminho fica aos nossos pés. Eu sou o caminho quer dizer que nós temos que estar em Cristo para ir ao Pai. De fato, permanecei em mim e eu permanecerei em vós, disse Jesus na alegoria da videira e dos ramos. Se nós permanecermos nesse caminho, que é único, não há outro, nós iremos ao Pai. Jesus é também a verdade, porque ele revela quem é o Pai. Quem me vê, vê o Pai. O Deus invisível
tornou-se visível em Cristo. Cristo é a imagem visível do Deus invisível. Jesus é a vida, porque Ele se dá a nós em alimento. E o alimento existe para nos fazer viver. Debaixo das aparências do pão e do vinho, Ele se comunica a nós. Se não comerdes da minha carne e não beberdes do meu sangue, não tereis a vida em vós. Assim como o Pai vive e eu vivo pelo Pai, aquele que de mim se alimenta viverá por mim. Jesus dá a quem comunga dele a mesma vida que ele recebeu do Pai. Filipe faz um pedido: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus falou tanto do Pai, mas o Pai é invisível. Filipe pensava que Jesus faria ao Pai manifestar-se de maneira fulgurante, retumbante, com fogo, terremoto, trovões, relâmpagos. Mas Filipe se engana. Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crês, quer dizer, Filipe tem que atingir o Pai não pela visão, mas pela fé. É pela fé que Filipe deve compreender que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Quem me viu, viu o Pai. Como pode dizer, mostra-nos o Pai? As palavras que eu digo, não as digo por mim mesmo. É o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Crede-me, estou no Pai e o Pai está em mim. Crede ao menos por causa destas mesmas obras. Estas obras são os milagres que Jesus fez. Por causa desses milagres, Filipe e os apóstolos devem crer que Jesus está no Pai e o Pai está em Jesus. Mas aquele que crer terá uma fé capaz de fazer milagres, e milagres maiores do que Jesus fez. Em verdade vos digo, quem crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará ainda maiores, pois eu vou para o Pai. Como é linda a fé! A fé obtém tudo, ela é onipotente. Nós agora sabemos o caminho. Quanta gente perdida, vagando sem rumo, desorientada. E nós, católicos, que sabemos que Jesus é o caminho, temos o dever de indicá-lo aos desorientados e aos extraviados. O caminho é este. Ele está escondido aqui no sacrário, do lado do qual há uma luz vermelha. A verdade é Ele. A vida é Ele. De modo que não devemos procurar caminhos fora dele. Como são infelizes aqueles que, deixando Jesus, decidem procurar um outro caminho no Espiritismo, tentando comunicar-se com os mortos, a fim de receber daquela suposta comunicação algum consolo. Infelizes daqueles que, deixando Jesus, decidem aderir a alguma seita oriental para, a partir dos seus ritos esotéricos, encontrar paz, tranquilidade. Infeliz daqueles que, deixando Jesus, que é o caminho, decidem sacrificar aos orixás da macumba ou do candomblé em alguma encruzilhada, na esperança de obter desses falsos deuses algum favor. Nós conhecemos o caminho, nós temos a verdade, nós temos a vida. Qual é a nossa missão? Diz São Pedro: proclamar tudo isso, proclamar estas obras admiráveis daquele que nos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa. Vamos pedir a Maria Santíssima e ao seu castíssimo esposo São José que não nos deixe tímidos, mudos, nessa missão de proclamar o que nós já encontramos para a maior glória de Deus e para a salvação das almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima.